Programa Escola Bíblica no ar, hoje terça-feira, dia 16 de novembro de 2021. Como o tempo está passando rapidamente, né? E é bom a gente estar junto aqui para estudarmos mais uma vez, fechando esse ano, penúltima semana sobre o Apocalipse e falando sobre a besta que emerge do mar e a besta que emerge, que sobe da terra. Tema forte, ontem a gente começou esse tema e hoje só permanecerão os corajosos e fortes assistindo o programa. Não sai daí, estou te esperando, a gente começa a partir de agora. Está no ar o programa Escola Bíblica com você. A partir de agora, a gente estudando mais uma vez sobre o livro do Apocalipse, um livro forte, um livro importante e um livro que recomenda para nós uma mudança de vida constante, um relacionamento mais próximo com Deus. João, ele trouxe uma mensagem de Deus para 7 igrejas que transcendem a história, transcende a história do cristianismo e chega até nós aqui. E é importante a gente colocar na nossa vida cada significado de Deus, cada recado dele para nós, cada mensagem para o povo nos últimos momentos da história desse mundo. Então, é importante a gente, de fato, ter o coração aberto e entender que Deus é um Deus que transforma vidas, que reconstrói histórias e que tem um recado para cada um de nós. Nós estamos aqui na terça-feira, a penúltima semana do programa Escola Bíblica dentro da temporada do Apocalipse. E eu quero começar orando com você. A gente vai trazer hoje um tema muito forte, muito importante, que precisa muito da nossa oração e do nosso coração e mente abertos. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, grandioso Pai, louvo o Teu nome, te agradeço por Teu cuidado, por Teu amor, por Tua direção e peço, por favor, que a Tua palavra realmente alcance a nossa vida e que a mensagem de hoje faça sentido para cada um de nós. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ontem a gente descreveu acerca da besta, a primeira besta, a besta que sai do mar. Todas as características da primeira besta, a gente mencionou que apontam um poder religioso, que é o mesmo poder que aparece em Daniel, capítulo 7, verso 25. E a interpretação dessa besta, ela representa algo muito forte. Por exemplo, o livro do Apocalipse, ele diz que as cabeças da primeira besta existem nomes de blasfêmia. Falamos sobre isso, né? A palavra blasfêmia em grego significa difamação. Quando dirigida a seres humanos, é um discurso ímpio. Quando dirigida a Deus, esses nomes de blasfêmia representam títulos blasfemos que a besta assume por cuidar em mudar os tempos e a lei ou se colocar no lugar de Deus. Daniel fala isso, o profeta, o livro de Daniel. E por trás de tudo isso sempre esteve a mão do dragão, de Satanás, que é representado pelo dragão no Apocalipse. E depois de tentar destruir a igreja, através da perseguição, ele mudou a estratégia, porque não estava conseguindo mais o seu objetivo. Mesmo debaixo de intensos sofrimentos pela fé, os cristãos continuavam crescendo. E por isso, como os cristãos estavam crescendo, a gente já estudou aqui sobre as 7 igrejas, né? Os 7 selos, a construção da história religiosa do cristianismo, como em alguns períodos o cristianismo esteve fraco, outras vezes forte, e chegou um momento que o cristianismo foi diluído junto com o paganismo, e aí começou essa história, essa trajetória. Então, por isso, Satanás, ele criou um sistema religioso com aparência de verdade, com todos os elementos de falsidade. Parecia verdade, mas tinha todos os elementos de falsidade. A gente viu isso no estudo dos 7 selos, das 7 igrejas, já falei, e por trás dessa organização supostamente cristã, respeitosamente eu digo isso, supostamente cristã, seria mais fácil difundir a mentira
do que por um sistema que se declara pagão. Concorda comigo? Seria mais fácil o diabo enganar as pessoas se escondendo atrás de uma doutrina claramente não bíblica ou aparentemente bíblica, aparentemente cristã? Eu queria olhar a história, mas antes de olhar a história, tem uma pergunta aqui bem curiosa e interessante. A pergunta da Kelly Souza, ela é de Recife. Entrou em contato com a gente através do telefone. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta através do WhatsApp. Esse WhatsApp aqui é um WhatsApp para você fazer a sua pergunta, tá? Não é para pedir o material. Existe um outro Instagram que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para você pedir o seu material. Mas esse daqui, ó, esse daqui é para você fazer a sua pergunta. Também não é para ligação, é apenas para mandar um áudio ou escrever a sua pergunta, tá bom? A Kelly Souza, de Recife, está perguntando o seguinte: quais são as evidências que a besta é o poder religioso romano? Ontem nós falamos um pouco sobre isso. E ela quer saber, pastor, quais são as evidências? Você consegue, de alguma maneira, mostrar alguns fatos, algumas mensagens, sejam bíblicas ou da história, que comprovem isso? E a gente vai tentar apresentar aqui. Foi bem pertinente a pergunta dela, que acaba... A gente tem selecionado algumas perguntas que acabam colaborando com o conteúdo aqui. Apocalipse 13:3 diz assim, primeiro texto: uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Nós falamos que essa besta, e você pode ler as características dela em Apocalipse 13, verso 1 e verso 2, mas nesse ponto aparece algo curioso. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Apocalipse 13, verso 3. Como assim? Eu trago para você a imagem desse general, o general Berthier, que invadiu Roma, e você lê agora um pouquinho sobre essa trajetória aqui. Essa profecia foi cumprida no dia 20 de fevereiro de 1798, quando esse general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, invadiu Roma e declarou o fim do domínio político do papado com a captura do Papa Pio VI, assim finalizando temporariamente a supremacia da Igreja. Nós falamos que, claramente, sinceramente para você, que quando a gente começa a olhar a trajetória, os escritos, a história, as características, Roma política religiosa se enquadra perfeitamente na primeira besta. E aqui o texto diz o seguinte, olha, eu vou até voltar um pouquinho, diz que uma das cabeças da besta sofreria um ferimento mortal, ou seja, esse poder político religioso que nós mencionamos que está envolvido na região de Roma, ele por um momento, ele seria impactado, e foi isso que a gente mencionou. Roma religiosa foi atacada pelo general Berthier, e num período da história, Roma não teve a autoridade que tinha, a autoridade política religiosa de comandar a nação. E depois disso, depois desse período da história, em que Roma foi, de certa maneira, impedida de pregar os seus ensinos, de exigir das pessoas que seguissem a sua autoridade, não a Bíblia, acontece algo. Apocalipse 13, verso 3, continua dizendo assim, mas o ferimento mortal foi curado. O ferimento mortal foi curado. Por um período da história, Roma, política religiosa, ela esteve quase que como aprisionada. Mas, num determinado momento, ela é liberta mais uma vez. E a autoridade política religiosa começa a comandar mais uma vez a nação e o mundo. Como é que foi isso? Como é que foi essa prisão e como é que foi essa libertação de Roma? Vamos olhar na história? A Bíblia comprovando a história comprovando a Bíblia e a profecia sendo cumprida. Como é que foi isso? No dia
11, vamos olhar aqui, você viu, vamos fazer o seguinte, olha a besta aqui que a gente mencionou ontem, né? 7 cabeças, que representam 7 reinos, um deles é exatamente o poder que eu mencionei para você, o Vaticano, que sofreu uma ferida mortal, você está vendo a besta ali sangrando, né? Em 11 de fevereiro de 1929, houve uma assinatura do Tratado de Latrão por Benito Mussolini e Pietro Cardinal Gaspari, restaurando os poderes temporais do papado. Desde então, o papado trabalha para reconstruir a sua força política de outros tempos. Eu quero tentar facilitar um pouco as coisas para a gente pensar. Nós estudamos, olha só, nós estudamos, para você que está chegando agora, estudamos sobre as 7 igrejas e os 7 selos, vários temas. Já falamos sobre a volta de Jesus, nova terra, tudo isso no Apocalipse. Desde que Jesus morreu e ele subiu ao céu, a gente entende que na trajetória do cristianismo houveram várias fases, mas infelizmente as pessoas não se mantiveram fiéis à doutrina, à orientação de Jesus. E a igreja foi passando por períodos até que a igreja que deveria manter a verdade, ela se envolveu de tal maneira com o paganismo, a gente já mencionou isso, mas começa a analisar, daí acontece isso, num período, ele se transforma no poder contrário à vontade de Deus. O papado é preso num período. A Bíblia fala sobre isso, nós lemos em Apocalipse 13, né, que por um período de tempo, o papado ele se torna preso e depois é liberto em cima da mensagem que a gente disse aqui. Depois disso é que a profecia bíblica diz que, o que mais que ela diz? Diz assim, todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Depois que a besta foi liberta, depois que o poder político religioso romano foi liberto, todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. A gente vai entender um pouquinho na prática como isso tem acontecido. E você e eu temos que ter o coração sincero e abertos para entender que não existe nenhum outro poder aqui no mundo religioso e político hoje mais forte do que o poder romano. É ou não é? Existe algum outro poder? Existe algum poder que se encaixa mais? Não adianta a gente fugir, não adianta a gente se desvencilhar. O poder político religioso romano é o que mais se enquadra com a característica da primeira besta. Só que, no entanto, os seguidores desse poder são pessoas sinceras, de coração, pessoas que têm um coração nas coisas de Deus e que estão sendo esclarecidas a cada dia sobre essa verdade, porque Deus tem um povo sincero em todos os lugares. Após o intervalo a gente vai voltar e eu vou trazer para você então algumas evidências. A pergunta foi feita aqui, quais são as evidências que o poder político romano de fato é a besta? A gente vai trazer mais algumas evidências para você aqui na Palavra de Deus. A gente volta já. Legal ter você aqui no programa Escola Bíblica. A gente vai lembrando que você, claro, pode entrar em contato com a gente e ter o material que a gente está apresentando. Nós estamos falando essa semana sobre a besta que emerge do mar e da terra. Ontem e hoje a gente está falando sobre a besta que sobe do mar, um poder político religioso. Amanhã e depois a gente vai falar sobre a besta que sobe da terra. E se a gente começa a analisar a fundo, a gente percebe que as engrenagens vão se cruzando, se encaixando e a gente percebe que nós estamos num conflito que foge do nosso poder de reação, a não ser que Deus, Ele clareie a nossa mente e interfira na nossa vida. Eu quero lembrar que você pode ter esse estudo com você, tá? Se você ainda não pediu o estudo, a gente está na penúltima semana de estudos da temporada Apocalipse e o Fim Revelado. Essa semana que vem, a gente vai ter um programa muito especial aqui no horário do programa Escola Bíblica, e na outra semana a gente fecha a temporada Apocalipse e o Fim Revelado. Olha, um abraço muito querido para aqueles que estão escrevendo para a gente, deixando seus abraços aqui. Ontem eu fiz questão de mandar um abraço para as pessoas que estavam acompanhando a gente através do Instagram, e hoje eu faço questão de mandar
um abraço para as pessoas que estão acompanhando a gente pelo Facebook aqui do programa Escola Bíblica. Vamos ver se eu consigo abrir aqui e aproveitar e mandar aquele abraço todo especial para as pessoas que têm interagido com a gente. Claro, existem pessoas de todos os cantos do Brasil e também fora do Brasil. Um abraço para Neuza Fátima Marques, pede oração pelo marido dela. Ô Neuza, que Deus abençoe você, seu esposo também, o Adilson, tá? Que Deus continue dirigindo a vida de vocês. A Andréia Santos, desejando uma boa noite também. E a Isabel Francisco dizendo boa noite. E também a Cissa Sarmento, precisamos nos preparar cada vez mais. São temas fortes, né, que a gente está apresentando aqui. E olha só, o mundo ficou surpreso com o poder religioso romano. O poder religioso romano ficou um período de 1260 anos sem a autoridade política de governar. Depois dos 1260 anos, nós mencionamos que, mais uma vez, o poder político-religioso teve autoridade. Autoridade também com questões sociais, culturais, ambientais, políticas, morais. O que eu estou querendo dizer? Que, na verdade, para que houvesse uma maior influência do poder político-religioso sobre a humanidade, sobre cada nação, tribo, língua e povo, esse poder ainda hoje, e principalmente hoje, tem usado pautas que fazem com que a sociedade entenda que o poder e a influência desse domínio religioso é como se fosse a voz de Deus trazendo para nós mensagens, quando na verdade esse poder é contrário aos valores e princípios religiosos bíblicos cristãos. Quero trazer uma imagem para você de uma matéria jornalística atual, falando sobre questões sociais. E eu vou mencionar o nome aqui com todo respeito aos amigos. O Papa, ele afirma que continuará sendo uma praga em defesa dos pobres. Pede que as empresas farmacêuticas liberem as patentes, né? É nesse sentido, né? Falando sobre a questão de marcas, de patentes, o envolvimento do poder político-religioso na defesa social, né? Nas questões culturais. É isso. E quando a gente olha na Bíblia, há essa influência. Mais uma evidência na história aqui que há uma matéria jornalística sobre questões ambientais também. O Papa pede acolhimento de quem tem culturas diferentes, né? O pontífice ressaltou que a vida é a arte do encontro, questões sociais, questões ambientais, questões culturais, questões também porque o líder religioso decidiu falar sobre aquecimento global. Questões ambientais? Sim, questões ambientais. O que mais? Sobre questões relacionadas à política. Fazer política a partir do Evangelho, superando as ideologias. Essa é a fala do líder do Vaticano. E a gente percebe, então, o envolvimento político-religioso em vários aspectos, de maneira a seduzir as pessoas, fazendo com que elas acreditem que existe uma autoridade divina da palavra do próprio Deus falando através da boca de homens. Nós estudamos semana passada sobre profetas. Ou o profeta é de Deus, ou ele não é de Deus. Ou ele evidencia os ensinos de Deus, ou ele é contrário à vontade de Deus. Não existe alguém que pregue, confronte a mensagem de Deus, mas ao mesmo tempo diga em nome de Deus. Isso é impossível. E a gente leu aqui, nós lemos em Apocalipse 13, verso 3, que o mundo está maravilhado em ver a besta, diz o texto. Você pode ler com calma depois, Apocalipse 13, verso 3. Depois que a autoridade da besta cresceu, o mundo ficou maravilhado através dessa instituição que adapta o discurso para alcançar o carisma das pessoas, a simpatia das pessoas, o afeto das pessoas. Um detalhe bem curioso, um detalhe direto para você. E eu quero trazer para você agora, através desse texto aqui. Martinho Lutero, uma das figuras centrais da reforma protestante, afixou na porta da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, 95 teses contra diversos dogmas do catolicismo romano.
contestando sobretudo a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências. Isso resultou em sua excomunhão da Igreja Romana e sua condenação como um fora da lei pelo imperador sacro do Império Romano Germânico, ou do Sacro Império Romano Germânico. Martim Lutero, protestante, ele protestou contra os falsos ensinos, indulgências, penitências, venda de terrenos no céu, dizendo que a graça era somente por meio de Cristo Jesus. Então, lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, ele coloca 95 pontos, teses, mostrando que a pregação dentro da Igreja Romana estava sendo contrária ao que a Bíblia diz. Ele se tornou, por isso, um protestante, né? Um dos grandes protestantes reformadores. A Igreja protestava contra Roma. E, ao mesmo tempo, o que acontecia? A Igreja crescia e buscava a mensagem de Deus, os protestantes. Hoje o protestantismo é diferente. Que pena. O Instituto de Pesquisa Religioso Lifeway, ele diz o seguinte, ele publicou uma pesquisa com 1000 pastores de igrejas protestantes e fez uma pergunta: qual que é a visão do protestantismo com relação à liderança religiosa, ao poder religioso romano, político-religioso? Quase 4 de cada 10 dizem que o Papa, conhecido por sua humildade e preocupação com os pobres, tem sido um impacto positivo sobre as suas opiniões a respeito da igreja. Um segundo ponto, quase 2/3 veem o líder religioso como um cristão genuíno e irmão em Cristo. Metade dos pastores protestantes valorizam a opinião do Papa Francisco em questões teológicas. Um detalhe, o protestantismo de Lutero, que enxergava a primeira besta como anticristo, hoje enxerga como irmão em Cristo. Nós não podemos ceder a nenhum poder que é contrário à palavra de Deus. Isso é surpreendente e confirma a profecia que diz que a terra se maravilhou seguindo a besta. Enquanto o mundo aplaude o poder romano, o meu convite é para que você abra sua mente, os seus olhos, que se voltem para a Bíblia, a palavra de Deus, e nela procure encontrar a revelação da verdade de Deus, que não tem tempo. A verdade de Deus, ela é atemporal, ela é universal. A mensagem de Deus continua ativa e viva na Bíblia. E se eu e você queremos seguir a vontade de Deus, nós vamos ter que confrontar algumas falsas verdades propagadas hoje. Você entende isso? Você aceita isso no seu coração? Você coloca Deus como aquele que realmente é aquele que é a norma de conduta da tua vida? Você entende que nada pode superar a palavra de Deus? Hoje a Bíblia tem sido jogada fora. Mas aqui no Escola Bíblica a gente tem mencionado que a mensagem final de Deus para o último povo da história, o povo remanescente, é uma mensagem de renúncia dos falsos ensinos, das falsas doutrinas e de uma verdadeira adoração para aquele que merece o nosso coração, a nossa vida e a nossa entrega também. A gente vai encerrando o programa de hoje. Amanhã, quarta-feira, a gente vai falar sobre a segunda besta e a relação do poder político-religioso romano com essa segunda besta. E a gente vai começar a entender mais, a relacionar as coisas, a entender o mundo ao nosso redor hoje. Olha como é que a Bíblia é clara. Por que a gente tem tanto medo do livro do Apocalipse? Sendo que ela diz para nós de fato como está sendo a história do mundo, como existem poderes que confrontam a Deus e como Deus de fato Ele pode fazer a diferença na nossa vida, nos libertando de todo o mal. Nós vamos orar agora, que Deus te abençoe e eu te convido para amanhã, nosso encontro no programa inédito às 20h30. Senhor, obrigado mais uma vez por teu carinho, por teu abraço, por tua direção. Continue cuidando de nós, dirigindo a nossa vida e que as palavras
faladas hoje aqui não sejam de homens, mas de Deus, diretamente para o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém.